E aí, nação, beleza? Vamos para mais um vídeo do Mengão? Deixe seu like, se inscreva e ative o sininho. Não. Embora eu acho que tenha elementos para poder fazer a 7ª vitória em 11 jogos. E assim, o curioso é que desses 10 Fla-Flus, em todos, sem exceção, em todos, o Flamengo teve mais posse de bola, nem que seja um pouquinho mais. Aliás, teve só um jogo que o Fluminense teve 54-46. Salvo engano, foi o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, o Fluminense venceu por 2-0. Aliás, o segundo jogo, que foi um empate, o Fluminense administrou, controlou um pouco mais e teve um pouco mais de posse de bola. O Flamengo sempre finalizou mais, o Flamengo sempre teve no seu mapa de calor uma presença ofensiva maior que a do Fluminense, mas o Fluminense sempre foi mais eficiente. Até mesmo nos jogos em que perdeu, era um time mais seguro, mais compacto. O Flamengo tem tido enormes dificuldades. Eu creio no poder químico dos clássicos, né? Eu sei que tem muita gente que analisa futebol somente sob a ótica mais técnica, tática, física. Eu ainda acho que existe o empírico, existe aquilo que não é tangível, né? Aquilo que você não pode tocar, ou seja, é aquela questão lúdica da energia de um enfrentamento de duas camisas pesadas. Eu acho que isso existe muito em clássico. E, notadamente, o torcedor do Fluminense hoje, numa prévia de um Fla-Flu, ele vai para o jogo até mais crente e esperançoso do que o torcedor do Flamengo. Ainda mais esse torcedor que tem ido aos estádios nos jogos do Flamengo, ao Maracanã, tem visto jogos de perto, tem vaiado o time, tem se mostrado descontente com o desempenho dos jogadores, com o trabalho do Paulo Souza, com a atuação da diretoria, do presidente Rodolfo Landim. Esse torcedor, que me parece ser o protótipo, né? Modelo padrão atual do rubro-negro, ele está muito, mas muito descrente. Então, ele próprio está um pouco preocupado em relação a esse Fla-Flu. E aí o Fluminense, que já pega o Flamengo já há algum tempo numa condição um pouco mais de franco atirador, sabendo que o Flamengo, por ter um time tecnicamente melhor e um clube, né, com um futebol com mais investimento, vai tomar iniciativa, vai querer atacar, vai querer fazer 1-0, vai dar espaço para contra-ataques. E aí o Fluminense fica numa situação um pouco mais confortável. Tem sido assim ultimamente. O Fluminense tem tido mais resultado, mais êxito, porque as estratégias dos dois lados, quando se confrontam, quando se enfrentam, o Fluminense leva vantagem na medida que o Flamengo falha, é incompetente ofensivamente, o Fluminense vai lá e não é incompetente quando tem as suas oportunidades. Então esse torcedor está muito animado, ainda mais depois de um 10-1, com o time todo reserva, só o Cano e o Fábio como titulares. Então, dá para dizer que é um Fla-Flu bem interessante, que psicologicamente o Fluminense atravessa um momento bem melhor, mas tecnicamente, se a gente for confrontar, eu acho que a gente não pode nunca abandonar isso, Abel e amigos. Se nós formos confrontar as duas equipes, a qualidade dos jogadores de parte a parte, não dá para dizer que o Fluminense é o favorito. Na teoria, pela qualidade dos jogadores, o Flamengo ainda tem uma vantagem em cima do seu adversário. Aí é que tá, né, Rafa? O Fluminense dos últimos anos tem conseguido entrar na cabeça dos jogadores do Flamengo. Isso é aquela coisa, alugou um duplex na cabeça, é isso? Mas tem alugado. Invadiu a mente. O Felipe Melo, quando chega no Fluminense, em pouco tempo ele já consegue entrar nessa pilha, ele percebe que existe essa rivalidade latente e vai entrando, de fato, o jogador... Você é meu vice. Então usa a história do Palmeiras e os jogadores do Flamengo têm sentido, de fato, os jogos contra o Fluminense. Tanto é, se não sentissem no aspecto mental, no aspecto psicológico, dificilmente o Flamengo perderia tantos jogos em sequência para o Fluminense, porque é um momento do Flamengo que tem mais dinheiro para investir, que tem um melhor elenco, o Fluminense tentando se equiparar um pouco mais, ano a ano, melhorando o seu elenco, mas ainda assim é aquém comparado ao do Flamengo. E por isso o aspecto mental precisa ser muito trabalhado pelo Paulo Souza, diante do que o Flamengo tem vivido, e deveria tratar esse jogo como uma chance de um divisor de águas, num clássico, mesmo que seja pelo Campeonato Brasileiro, ainda com uma estrada longa, para o Flamengo reagir. Imagine o Flamengo com boa atuação, Flamengo vencendo bem o Fluminense, sendo dominante, tendo seus destaques individuais de volta. É um jogo com capacidade de virar a chave do Flamengo, de tornar uma temporada que ainda é crítica, um pouco mais otimista para o torcedor rubro-negro. Então vejo que a mobilização para esse jogo precisa ser muito diferente da mobilização do Flamengo nos últimos clássicos pelo Campeonato Carioca. O Flamengo sempre entrou ali com uma aura de um time superior que não se comprovou em campo. Então precisa, de fato, se colocar no mesmo patamar do Fluminense, de um time que precisa dar uma resposta
e, quem sabe, ser dominante não só no aspecto técnico, que de fato é melhor, como o Rafa ressaltou, mas, sobretudo, no aspecto emocional. E ainda tem um aspecto Hugo para apimentar um pouco mais, né, essa partida. O goleiro do Flamengo que falhou. Que vai jogar. E vai jogar, exatamente. Falhou no último jogo do Flamengo, saiu vaiado. Não só saiu vaiado, como depois da falha, quando tocava na bola, era vaiado. Então ainda tem esse fator que pode ser também um divisor de águas. E esse fator... Você falou de preparação mental. A Mari lembrou muito bem do Hugo. E aí? Preparação especial? Então, preparação especial é difícil, é uma situação muito difícil. Paulo Souza não existe escolha fácil para ele. O Hugo tem sido muito questionado, inclusive o Hugo acumula falha em Fla-Flu, e aí não é só ele, Léo Pereira já falhou, já entregou, o próprio Felipe Luiz, experiente, comete aquele pênalti botando a mão na bola. O Flamengo tem pecado muito em jogos contra o Fluminense por erros individuais. E aí os holofotes novamente estarão voltados para o gol. Hugo Souza vaiado, muito cobrado, para mim exageradamente em alguns momentos, por mais que existam falhas, é preciso entender essa circunstância do Flamengo sem as duas opções mais óbvias. O Matheus Cunha, escalá-lo seria um risco, um goleiro jovem de 21 anos, até o Rafa... E escalar o Hugo também não é um risco? Os dois... Você acha que ele tem cabeça para jogar tranquilamente? O Abel é sensacional. Não, o Rafa tá dando risada, mas eu tô falando sério. Eu acho um risco. Eu sei que você tá falando sério. É porque eu e Brenner estamos em lados diferentes nesse embate. Ele defende que o Hugo tenha um banho mental e entre em campo, e eu defendo que o Hugo fique no banco pelo bem dele e do Flamengo. São exatamente os dois polos dessa discussão, porque não tem uma terceira via, né? É uma coisa ou outra. Não dá pra você improvisar um outro goleiro, não dá pra você jogar sem goleiro e botar 11 de linha, isso é impossível. Então, ou é um ou é outro. O Brenner sustenta muito bem o seu ponto de vista em relação ao Hugo, e eu defendo aqui o meu em relação a preservar o Hugo nesse momento. Eu acho que colocar o Hugo em campo mais uma vez no Fla-Flu é um risco, porque está muito claro, o semblante do Hugo mostra isso em campo e as suas reações após as falhas reforçam isso. Está muito claro que ele não pode jogar. É pro bem dele e do Flamengo. As duas opções são temerárias, né? Você corre o risco de criar um novo Hugo também colocando o Matheus. Aliás, eu gostaria de saber... Se o Matheus não pode ser escalado no jogo do Flamengo, o que ele está fazendo lá? Não sei, aí quem pode dizer isso é o pessoal da comissão técnica, preparador de goleiro, próprio técnico, o pessoal que acompanha. Se o Hugo se machucar, vai jogar quem agora? As coisas não são da segunda para terça-feira. Se o garoto não está sendo cogitado, também alguma coisa tem. Se ele estivesse voando em treino, pedindo passagem, se houvesse maior confiança, eu acho que talvez ele já sacasse o Hugo. O problema é que o outro que está jogando não está passando confiança. Parece que nem ele está confiante. Então, mas aí você sai da frigideira para o fogo. Não tem opção fácil. Você manteria o Hugo? Eu manteria o Hugo porque tem um detalhe importante é mais experiente, né? Diga, Rafa. Sabe qual é o detalhe? Até para elucidar aqui o nosso debate, um detalhe é uma informação. Não tem muito tempo, a Flá TV produziu um material especial em cima do Hugo Souza, a história dele e a palavra do Paulo Grilo, que é o treinador de goleiros do Flamengo, trazido pelo Paulo Souza. Uma entrevista muito bacana do treinador de goleiros português, enaltecendo o valor do Hugo Souza, dizendo que o Flamengo tem no seu plantel, no caso ele, Hugo Souza, tem nele um diamante a ser lapidado. Então, internamente, quem hoje comanda o futebol do Flamengo, a comissão técnica, o staff do Paulo Souza, tem muito carinho pelo Hugo. O Paulo Souza, mais de uma vez, já saiu em defesa pública do Hugo Souza. E nunca é demais lembrar que nessa polêmica toda envolvendo o Diego Alves, o goleiro do Flamengo ficou de um lado, isso me referindo especificamente às manifestações em rede social, e o Paulo Grilo do outro. É indireta de lá, indireta de cá. O Diego Alves escreve que Deus perdoe essas pessoas ruins e o Paulo Grilo faz uma postagem escrevendo: somos todos, somos muitos, menos alguns. Então, existe ali um racha, existe ali um problema que o Flamengo não esclareceu naquela coletiva insossa, após a partida contra o Goiás, que não está resolvido esse problema entre o Paulo Grilo e o Diego Alves, pelo menos ao olhar público. A gente não tem informação de que isso esteja resolvido. Então, dentro do staff do Paulo Souza, a moral do Hugo é muito forte. E aí é preciso que as ações internas elas sejam desenvolvidas para irem ao encontro dessa constatação feita pelo treinador de goleiros lá atrás de que o Flamengo tinha um diamante a ser lapidado. Talvez barrar o Hugo Souza neste momento fosse
contradizer, contestar um cenário que o próprio treinador de goleiros do Flamengo criou. Mas eu não usaria a palavra barrar. Eu usaria a palavra preservar, o verbo preservar, Rafa. O famoso eufemismo. Não é eufemismo, não é eufemismo. Porque corre-se o risco, se ele tiver mais uma falha, de queimar de vez a carreira de um goleiro que tem qualidade. Eu não acho que ele não tenha qualidade técnica, né, para ser goleiro do Flamengo. Eu acho que tem. Mas ele tem tido seguidas falhas técnicas que abalam claramente o emocional, a cabeça do jogador. Mas não teve bons momentos também? Teve bons momentos. Só que o goleiro, como já falamos aqui, eu vou repetir a minha opinião. O goleiro, não adianta ele ter bons momentos e ter uma falha decisiva no jogo. É verdade, mas... É o contrário do centroavante, que pode perder 10 gols, mas chega lá no final, o time ganha de 1-0. Gol dele, ninguém vai lembrar das 10 falhas, vão lembrar do gol. Mas... O goleiro, ele pode ter 10 defesas maravilhosas. Ele engole um frango, tem uma falha decisiva, ele fica marcado. É totalmente diferente. Então, eu acho que essas falhas técnicas têm abalado o emocional dele. A reação da torcida potencializa isso. Qualquer um de nós, vamos nos colocar no lugar do Hugo. Você não ficaria abalado? Sim. O Maracanã inteiro te vaiando seguidamente e você já teve várias falhas? Isso abala a confiança dele. Esse carinho que o Rafa falou, que o Paulo Souza, a comissão técnica tem em relação ao Hugo, na minha opinião, é um fator a mais para preservá-lo agora. Como nós gostamos muito de você, a gente vai te dar não um descanso, um tempo para você esfriar a cabeça, para esfriar esse negócio, todo esse movimento da torcida contra você, essas vaias, você vai treinar, vai se aprimorar e num momento melhor você vai voltar. Agora, ele vai continuar jogando. É um risco para um goleiro que já falhou seguidas vezes. Essa é a minha opinião. Eu sei que vocês pensam diferente. Preservar é barrar. Preservar é tirá-lo de um momento que ele está falhando seguidamente, está sendo perseguido pela torcida. Mas o problema é que você preserva quando tem outro. E quanto ao Matheus, que a gente não sabe qual é a condição dele, eu gostaria de saber. Mas se o Matheus é um goleiro que já defendeu seleção de base, que está lá no Flamengo, ele não tem capacidade? Não é imediato. O que ele está fazendo no Flamengo, então? Mas o Flamengo está sendo cobrado, você cria o risco de daqui a pouco estar falando as mesmas coisas do Matheus na semana que vem. Se o Matheus não serve para jogar no Flamengo, o que ele está fazendo lá? Eu não acredito que ainda mais com goleiro. Não é que não sirva. O Paulo Souza adota o critério de processo e ele usa esse critério para explicar por que o Diego Alves não vem jogando. Processo, o cara tem que treinar, nos treinos ele precisa dar resposta e aos poucos entrar no time. Para o Matheus, seria preciso... Tá treinando, não tá? Tá treinando, mas... Tá em forma? Tá treinando como? Construir... É isso que eu quero saber, que ninguém me contou. Construir esse processo... Então você está dizendo que você não sabe. Eu não sei. O Hugo está jogando e atuando como? Isso você sabe. Eu não sei. Como está o Hugo? Mas não pode ser por exclusão. A nossa análise toda é limitada. Não é por exclusão, é porque a gente está vendo. Você está pensando em tirar o Hugo. Ele está falhando seguidamente. Então é por exclusão. Você está querendo excluir porque ele não está respondendo em campo. Então, mas ele está abalado emocionalmente. É o inferno à procura de luz, como diria o Luciano A exclusão Rodrigues, faz parte do futebol. Diga, Rafa. Não, também por exclusão também, Celso. É isso mesmo, é por exclusão. É por falta de opção. É por falta de alternativa. Cuidado uma você sabe que não serve. Você tem outra. Não, mas se você. Uma naquele momento não serve, tá? A gente tem que. Concordo que a gente tem que usar cada vez mais o verbo estar e menos o verbo ser. Naquele momento, o Hugo Souza não serve. Naquele momento existe um outro goleiro. Então você tira o Hugo Souza e bota outro goleiro. O Matheus Cunha participa dos treinos todos do Flamengo. Não é você, Celso, não é o Abel, não sou eu, não é o Breiro, não é a Mari. Nenhum de nós sabe se o Matheus Cunha está treinando bem ou não. Então, a gente não tem o recorte de análise nosso. Não acho que seja uma temeridade. Temeridade é manter o Hugo, na minha opinião. Todos os jogadores falam. Isso, escuto desde que eu me entendo por gente. Mesmo quando você não é titular, você tem que estar sempre preparado, porque a oportunidade pode aparecer a qualquer momento. Quantas vezes ouvimos jogador e o Paulo falando Souza isso está dando no oportunidade. Clube, na seleção brasileira? Você tem que estar sempre preparado, treinando, dando o seu melhor, porque a oportunidade ela pode aparecer a qualquer momento. Então, se o Matheus está lá, goleiro do Flamengo, defendeu seleção de base,
Se ele não estiver preparado para quando a oportunidade aparecer, o que ele está fazendo no Flamengo? Formado pelo São Paulo, gente. Ele deve ser um bom goleiro. E jogou 2 jogos, o Campeonato Carioca, no início da temporada, quando o Flamengo teve o time alternativo disputando o estadual, até o técnico era do Sub-20, o Flamengo botou o Matheus Cunha em campo, ele jogou 2 jogos pelo profissional esse ano. Então, assim, não é uma coisa totalmente alheia. É claro que não é a mesma coisa do que entrar no Fla-Flu, Maracanã cheio, pressão muito grande do Campeonato Brasileiro. Mas ele já tem alguma aclimatação, está treinando, está no dia a dia, está convivendo com os jogadores. O Paulo Souza tem dado oportunidade para os meninos. Ele coloca sempre para jogar o Lázaro, que é um garoto ainda, embora com um pouco mais de rodagem. Já usou o Vitor Hugo, já usou o outro Matheus Cunha, o meia atacante, que é um ótimo jogador, tem muito recurso técnico. Ele já no Fla-Flu? E por que não dar oportunidade para o goleiro? Claro, eu ia falar isso. Claro, João Gomes tem oportunidade. Gente, o Júlio César surgiu Lázaro assim. Tem oportunidade. Por que com o goleiro é diferente? Mas é diferente. Mas o goleiro é diferente. Aí a gente é diferente? A gente vai usar você acabou de dizer que se ele toma um gol, não é que nem com o centroavante, você falou isso. Então, exatamente, mas o goleiro que está jogando já falhou 6, 7 vezes. Olha a exclusão de novo aí. Não é exclusão, futebol é assim, gente. Só tem uma pergunta, futebol é assim. Ninguém eu não estou dizendo para tirar ele eternamente do clube, eu estou dizendo que ele está num momento emocional, com perseguição da torcida, que é melhor preservá-lo por um tempo para ele voltar depois. É um jeito de eu acho arriscado. Você preserva quando tem uma carta da manga. Diga, você não tem essa carta. Se ele não estivesse sentindo isso, se ele tivesse tido uma reação boa, falhou num jogo, aí no jogo seguinte fez um partidaço, aí mostrou que deu a volta por cima. Falhou num jogo, e aí deu uma entrevista dizendo que falhou, está sentindo segura, voltou bem. Não é o caso! As falhas se sucedem, as falhas são consequências e inconstância. Então, começa a prejudicar o time. Não, gente, para mim é um conceito, lógico, a gente está aqui para debater e estamos debatendo. Para mim é um conceito básico do futebol. O goleiro é uma posição tão necessária, tão relevante, tão importante no time de futebol, que você insistir com quem não está te entregando me parece pouco inteligente. Até por exclusão mesmo. É preciso colocar o Matheus para jogar esse Fla-Flu. Mas depende do personagem. Tem gente que acha força justamente num Fla-Flu. De repente é o Fla-Flu da virada do cara. Mas não é o caso dele. Isso a gente não sei. Como é que você sabe? Já falhou no Fla-Flu, Celso? Não, tudo bem. Falhou naquele Fla-Flu. Esse é outro Fla-Flu. E quem garante que o Matheus... Insisto na pergunta. Qual é a condição do Matheus? Se o Matheus não está sendo cogitado no Flamengo, é sinal que a coisa não é tão automática Celso, assim. Eu até acredito que o Matheus possa jogar, entrar nessa fogueira, para mim, jogar um Fla-Flu com 21 anos, o cara que não pegou um desafio desse tamanho, é uma fogueira, mas tem jogador que dá resposta. Se é fogueira pro Matheus, imagina pro Hugo. Claro, é pros dois. Mas eu acredito até que o Matheus possa dar uma boa resposta, se mostrar um goleiro seguro, fazer uma boa atuação. A questão é, se a partir disso, isso se torna regra, dificilmente vai ter um goleiro capaz de ser titular do Flamengo. Porque quando ele O que se torna regra? Quando ele tiver 2 falhas em sequência, não serve mais. Não são 2. Então, não são 2. Tem coisa de longo prazo. Antes, até alguns torcedores lembram ainda da falha contra o São Paulo em 2020. Só que nesse meio termo, para a gente chegar tentar entender a cabeça do Paulo Souza, o argumento que justifica a permanência, o Hugo também teve boas fases. O Hugo conseguiu passar confiança para o Paulo Souza e até mostrar para os torcedores que ele conseguiu evoluir. Então, por isso, nessa balança, o Paulo Souza tenta enxergar o que o Hugo fez de bom e acreditar que ele possa dar a volta por cima. Eu não vejo isso como algo absurdo. Manter o Hugo, seria absurdo manter o Hugo tendo Diego Alves ou Santos em boa condição física. Aí eu realmente... Você acha que ele tem cabeça? Então... Para jogar? Cabeça é uma coisa também relativa. Os torcedores, nesse caso... Como relativa? Não, é relativo. O mental, o emocional é importantíssimo no esporte de alto rendimento. Não tem dúvidas de que ele está abalado. Mas quantos casos já vimos no futebol de jogadores pressionados, muito criticados, que dão a volta por cima? Sim, pode ser. A gente sabe que o sempre vai existir essa capacidade, Abel, do cara virar a chave, claro. chave, contornar e falar, pô, esse vai ser o meu jogo, eu vou pegar e a partir dali deslanchar. E o Paulo Souza tem confiado nisso. Eu não vejo nesse momento, e até entendo perfeitamente você e o Rafa defenderem a entrada do Matheus, mas para mim não é absurda a permanência do Hugo nessas condições. Não... É isso aí, nação. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho.